Um problema da indústria da autoajuda e do universo coach, desde os livros até os vídeos, cursos e workshops, é essa ideia que se criou de que tudo, absolutamente tudo, é nossa responsabilidade individualmente. E a vida não funciona assim. Oi, o meu nome é Bibiana, eu sou uma escritora e cartunista brasileira e eu estou ilustrando o meu próprio baralho de tarô. No episódio de hoje, eu vou ilustrar a carta do Sol e falar um pouco sobre autoconhecimento e a indústria da autoajuda ou coach. Vou falar também sobre como encontrar quem nós verdadeiramente somos e por que encontrar o nosso verdadeiro eu, entre várias aspas, é tão importante, se é que é tão importante. Também quero explorar um pouco a linha tênue que existe entre o autoconhecimento e a busca interminável por uma perfeição que, na verdade, não existe. Você pode acompanhar essa série no meu podcast, tanto no YouTube como em várias outras plataformas de podcast, e pode me seguir no Instagram e no Substack para acompanhar as minhas HQs semanais. Tem anos já que eu tenho pensado muito sobre como a gente precisa constantemente, até que isso se torne um hábito, lembrar que nós somos responsáveis pela nossa vida e pelas nossas escolhas e caminho. Ao mesmo tempo que é muito importante responsabilizar, sim, as pessoas ou as estruturas que estão ou que estiveram nos oprimindo. Eu tenho a impressão de que a indústria da autoajuda, no geral, inflige sobre os consumidores a noção de que todos os seus problemas são sua responsabilidade individual. E esquece, ou melhor, encobre os problemas sistemáticos ao nosso redor. E nós, muitas vezes sem perceber, vamos comprando e incorporando esse discurso. Por exemplo, esses dias eu vi um influencer falando que as pessoas que se relacionam com pessoas tóxicas treinaram seus cérebros para somente sentir atração por gente tóxica. E, enquanto eu entendo o que esse influencer quis dizer, eu achei tão irresponsável essa frase, o jeito que ele colocou isso. Ele quis dizer, até onde a minha interpretação foi, que as nossas crenças, as de que a gente só merece um pouco de amor, ou de que a gente não é digno de um relacionamento saudável, ou de que relacionamentos saudáveis são chatos e entediantes, nos direcionam a sentir atração por pessoas que vão perpetuar essas crenças, ou, em outras palavras, que vão confirmar que essas crenças estão corretas. Mas essas crenças e comportamentos não são resultado da nossa vontade consciente, e por isso eu acho muito importante dizer que nós não somos culpados por ter crenças negativas ou improdutivas, por ter certos padrões de pensamento ou comportamento. Nós, muitas vezes, somos vítimas de relações ou situações que nos educam de modo que a gente começa a buscar, nas relações, aquilo que é conhecido, familiar. Nossas relações na vida adulta, mais recorrentemente do que não, são um reflexo da relação que vivemos dentro de casa durante a infância. E até os comportamentos que a gente tem hoje, muitas vezes são a reprodução inconsciente de comportamentos que nós assistimos em fases anteriores na nossa vida. Portanto, quando um influencer, um coach ou um livro te disser que você é responsável pela tua própria vida, inclusive eu, procura filtrar essa informação, porque ser responsável e ser culpado são coisas diferentes. Mas é bem fácil esquecer de fazer essa diferenciação e cair num ciclo de autoflagelo que vai ser totalmente contraproducente. Nós podemos e devemos cultivar a responsabilização, mas responsabilidade é assumir a parcela que nos cabe e empreender mudanças de comportamento, pensamento e sentimento necessárias para não cometer mais o mesmo erro, enquanto culpa é simplesmente se flagelar pelos nossos erros e frustrar o nosso futuro. Porque a culpa consome o sentimento de merecermos viver uma vida melhor. Beleza, mas o que a carta do Sol tem a ver com autoajuda e com se encontrar na vida? Um dos temas centrais do Arcano 19 é a independência. Depois de promover os processos de cura necessários, esse arcano anuncia a libertação de crenças, sistemas, emoções, pessoas e situações que antes controlavam nossas ações e reações. Para isso, é preciso retomar o domínio sobre as nossas emoções.
Eu decidi ilustrar o Joca nessa carta, o coelhinho, porque nas minhas HQs ele tem essa qualidade inocente que faz lembrar uma criança. E a criança na Carta do Sol assume a importância de nos convidar a reconectar com a nossa própria criança interior. Quando o futuro parece incerto, o passado pode nos guiar. E já já eu explico melhor isso. Quando a gente começa a exercitar o autoconhecimento, a gente dá de cara com sentimentos e lembranças que podem ser muito desconfortáveis. E é aí que entra a necessidade de ter filtro. Não dá para assumir responsabilidade pelos erros e comportamentos dos outros, nem pela melhora dos outros, e muito menos por atender às expectativas deles. E ao mesmo tempo em que é preciso ter autorrespeito suficiente para reconhecer em que situações nós fomos vítimas, é preciso entender que não é responsabilidade dos outros curar nossas feridas. Isso é essa parte que é a nossa responsabilidade. A cura e o redirecionamento sempre vai estar nas nossas mãos. E quando eu dou essa responsabilidade para o outro, apesar de parecer que eu estou fazendo um dano anterior ser reparado, o que eu estou fazendo de verdade é permitir que a pessoa que me machucou, mais uma vez, tenha poder sobre a minha capacidade de melhorar, de curar, de merecer. Outra parte intensa do processo é reconhecer os nossos próprios erros e assumir responsabilidade por eles. Mas se nossas metas estiverem apontadas no sentido de sermos pessoas mais maduras, mais tranquilas e mais responsáveis, é necessário que estejamos dispostos a evoluir até o nível dessa transformação. Mas, afinal, como eu me encontro na vida? Bom, primeiro eu gostaria de pontuar que eu, pessoalmente, não sou muito fã da ideia de se encontrar, porque eu acredito que nós não encontramos o nosso destino. Eu, mais uma vez, pessoalmente, acredito que nós construímos o nosso futuro, ou destino, como queira chamar. E desde muito cedo, a gente aprende a buscar identificação com coisas, pessoas, preferências e afins. Eu lembro que durante a infância, esse era um movimento muito presente na minha vida. Eu queria ser parecida com as pessoas que eu mais admirava, ainda que as suas características não fossem condizentes com as minhas ou mesmo com as minhas preferências. E tem até mesmo a questão do gênero, né? Nós somos exigidos subjetivamente, desde muito cedo, a manter posturas e comportamentos condizentes com essas identificações. Depois de ler bastante para entender de onde vem essa necessidade que parece ser inerente ao ser humano, eu aprendi que essa parte de se sentir semelhante ao outro é de tal importância que ela, inclusive, tem uma relação com a nossa sobrevivência. E tem também uma importância emocional, porque quando a gente se identifica com algo, nós nos sentimos pertencentes. Quando a gente reafirma nossa identidade através do consumo, de comportamentos, preferências, bandeiras, coisas desse tipo, numa nota positiva, estamos explorando a nossa autoexpressão. Ao mesmo tempo em que a gente está também fazendo esse papel de embaixador de causas importantes para que a identidade de pessoas parecidas com nós seja preservada, respeitada, né? Mas será que a partir de certo ponto a identificação com certas bandeiras ou caixinhas não passa a ser restringente também? E aqui é um convite à reflexão, não é uma afirmação, ok? Eu tive essa percepção depois de assistir o filme chamado Meu Jantar com André. Nesse filme, um dos atores toca num ponto bem interessante. Ele diz: porque somos homens, espera-se automaticamente que ao sair de casa estaremos vestindo calças. E esse é um exemplo dramático, mas ele funciona para nossa reflexão. Porque nós nos identificamos como homens, mulheres, pessoas não binárias, brasileiros, humanos, espera-se que a gente se comporte de maneiras específicas. E nós, de fato, nos comportamos dessas maneiras, já que, mesmo de modo inconsciente, a gente sente que precisa desses comportamentos para continuar se identificando com esse título de pessoa, mulher, etc. Ou seja, para continuar pertencendo a esse lugar invisível que confirma que nós realmente somos homens, mulheres não binárias, etc. Outra frase dita nesse filme foi a seguinte: a identificação depende do observador,
ou fortalece o observador. E eu concordo plenamente com essa frase. Se nós sentimos que precisamos ter, fazer ou pensar certas coisas para nos identificar com elas, estamos simplesmente fortalecendo a percepção do observador de que esse comportamento ou pensamento é inerente ao que se considera sobre ele. Em outras palavras, se eu continuo me comportando de certo modo para continuar me identificando com algo, o que eu estou fazendo é abdicar do meu livre-arbítrio para pertencer. Se eu, por exemplo, me considero uma pessoa bem informada, mesmo que eu já tenha constatado que assistir noticiários faz mal para mim emocionalmente, eu continuo reproduzindo esse comportamento para continuar me identificando como uma pessoa bem informada. Claro que esse título é só um exemplo, mas segundo esse raciocínio, por que é que esse título de pessoa bem informada é tão importante para mim? E por que os títulos que você sustenta são tão importantes para você? Com quem ou com o que você está buscando se identificar? Quando a gente está prejudicando o nosso bem-estar em prol de manter os nossos rótulos, já não estamos nos identificando com eles, mas sendo reféns deles. E assim, nós estamos fortalecendo o observador. Estamos dando ao outro o poder de julgar quem nós somos ou de validar e invalidar a nossa identidade. Isso não é ser livre e, de maneira nenhuma, é estar mais próximo de quem nós somos em essência. Ninguém além de nós sabe quem nós somos e ninguém nunca vai saber. Porque encontrar a si mesmo é compreender que nada no universo é constante. Nada além da mudança. Portanto, se fixar num título, numa identificação, num rótulo, é se tornar rígido à própria natureza da existência. É negar nossas necessidades que surgem e passam para sentir que pertencemos a uma categoria que, mais cedo ou mais tarde, vai se tornar obsoleta. É só olhar para as estéticas, que eu sempre cito. Clean girl aesthetic, messy girl aesthetic. Para mim isso aí já tá obsoleto. Não sei se tem alguém ainda que leva isso em consideração. Essas coisas se tornam obsoletas. Talvez ideologias mais profundas e mais bem elaboradas não vão se tornar obsoletas tão cedo, mas na história do mundo, em algum momento elas vão ser obsoletas. Eu achava também que saber quem eu sou é saber o meu filme preferido, minha música preferida, meu gênero literário preferido. Mas tudo isso pode mudar. E eu ouso dizer que tudo isso deve mudar, porque isso é crescer. Se o meu filme preferido é o mesmo, desde que eu sou uma criança, talvez uma parte de mim não conseguiu crescer para além disso. E não que tenha nada de errado com isso, porque eu sei que eu inclusive, tenho meus filmes de conforto, que são lá da infância mesmo. Mas eu confio que você entendeu o que eu quis dizer, né? Isso tudo sem contar que, quando a gente consome para reafirmar nossa individualidade, a gente também está fortalecendo as estruturas que nos oprimem. Se eu sinto que eu preciso, sei lá, de um cobertor do Homem-Aranha ou qualquer coisa assim para expressar quem eu sou, eu tô dando para o mercado, que nesse cenário seria o observador, o poder de me definir, de definir a minha identidade. Mas, porque eu não quero ser hipócrita e nem radical, eu me sinto na responsabilidade de dizer que consumir para se identificar ou pertencer não é algo por que nós devemos sentir culpa ou que devemos parar imediatamente. Eu certamente procuro comprar roupas com as quais eu me identifico, procuro decorar meus espaços com objetos que expressam as minhas preferências e tudo mais. Dito isso, aqui no meu cenário está o meu livro e a minha canequinha. É normal sentir esse desejo e é positivo querer expressar ele. Na minha opinião, o problema de consumir ou se comportar como todo mundo faz é quando esses comportamentos são reproduzidos de forma automática e sem reflexão. São os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas atitudes e principalmente nossas relações que nos tornam únicos e nos dão de verdade um sentido para existir enquanto humanos. Qualquer pessoa pode comprar um estilo de vida, mas nunca vai ser possível reproduzir e vender a nossa individualidade, desde que estejamos em contato com ela. E isso se faz quando nós estamos presentes. Para construir o futuro, é importante olhar para o passado. O que você pode proporcionar para si hoje que a sua criança não pôde ter? Segurança? Diversão?
A nossa infância contém informações importantes sobre quem nós somos, e nós recorrentemente tentamos buscar essas respostas no futuro, um lugar a que nós não temos acesso. Mas quem você queria ser quando você era criança? Quem você admirava? No que você acreditava? E como você pode, agora, se reconectar com essa parte esquecida do teu ser? Se você quiser expandir um pouco mais o teu entendimento sobre cada um dos arcanos do tarô, você pode participar das lives que acontecem semanalmente aqui no canal e pode também se tornar um membro para acessar a gravação dessas lives a qualquer momento. Te convido também a acessar o meu site e dar uma conferida nos produtos que eu tenho por lá. Eu vendo meu livro lá e também alguns materiais para você exercitar o planejamento circular. E para um entendimento ainda mais profundo sobre o tarô, você pode adquirir o meu curso Clube do Tarô, onde eu te ensino a ler o tarô através da abordagem não violenta. É só acessar o meu site que vai estar aqui na descrição. Tchau!